Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, alertou que 1 em cada 4 crianças da América Latina e Caribe não tem o calendário completo de vacinação. E isso as torna vulneráveis a doenças perigosas em uma região com uma queda alarmante de menores vacinados. O Unicef apontou em um comunicado que em apenas 5 anos, o calendário completo de vacinação de difteria, tétano e coqueluche caíram de 90% em 2014 para 76% em 2020. Isto significa que 1 em cada 4 crianças na América Latina não receberam o esquema completo de vacinação de rotina que as protegeria de diversas enfermidades. O fundo ressaltou que a situação deixa milhões de crianças e adolescentes expostos a doenças graves, ou até mesmo à morte, quando poderia ser evitado. O Unicef estima que a queda de cobertura em 14 pontos percentuais nos últimos 5 anos afeta quase 2,5 milhões de crianças que não receberam as 3 doses da vacina contra difteria, tétano e coqueluche. Deste total, 1,5 milhão não receberam nem mesmo a primeira dose. A diminuição da cobertura de vacinação já havia começado antes mesmo da pandemia de Covid-19. Mas, de acordo com a entidade, a situação se agravou com a suspensão de serviços básicos de saúde por causa do coronavírus e o medo de se contagiar ao procurar um centro médico. E o sarampo volta a assombrar o mundo. A Organização Mundial da Saúde e Unicef anunciaram que os casos da doença explodiram 79% nos primeiros 2 meses de 2022. A OMS tem alertado sobre o risco de catástrofe absoluta se o perigoso atraso na vacinação de crianças devido à pandemia de Covid-19 não for superado e se as restrições sanitárias forem levantadas muito rapidamente. Até agora, cerca de 17.338 casos de sarampo foram relatados globalmente em janeiro e fevereiro, em comparação com 9.665 nos primeiros 2 meses de 2021. Mas os números provavelmente são maiores, pois a pandemia de coronavírus perturbou os sistemas de vigilância. As 2 agências da ONU temem o surgimento de epidemias graves de sarampo, uma doença viral altamente contagiosa. De acordo com a OMS, a melhor proteção contra o sarampo é uma cobertura vacinal alta. Houve 21 epidemias significativas de sarampo nos últimos 12 meses, principalmente na África e na região do Mediterrâneo Oriental. A empresa americana Moderna anunciou que apresentou um pedido de autorização nos Estados Unidos para que sua vacina contra a Covid-19 possa ser administrada em crianças com idades entre 6 meses até 6 anos. Os menores de 6 anos são a única faixa etária que até agora não teve acesso a vacinas contra a Covid em território americano e em vários outros países. A empresa defende que a vacina protege as crianças pequenas com segurança e será bem recebida por pais e cuidadores. Em março, a Moderna anunciou os resultados de um estudo que mostrou que a administração de 2 doses era segura e produzia uma forte resposta imune. O estudo inclui 4.200 crianças com idades entre 2 e 6 anos e 2.500 bebês com idades entre 6 meses e 2 anos. Mas a empresa afirmou que a eficácia é relativamente baixa, de 51% para crianças de 6 meses a 2 anos e de 37% na faixa etária de 2 a 5 anos. Esses resultados podem dificultar a autorização, mas a Moderna disse que atualmente está estudando doses de reforço para as crianças de todas as idades. Até o mês de fevereiro deste ano, 58% da população dos Estados Unidos foi infectada pela Covid-19. A porcentagem equivale a mais de 190 milhões de pessoas. De acordo com o estudo publicado nesta terça-feira, a porcentagem equivale a mais de 190 milhões de pessoas. O número é bem maior do que os 80 milhões de casos oficialmente registrados, com a maior parte das infecções não diagnosticadas, assintomáticas ou não reportadas. Cerca de 75% das pessoas com menos de 18 anos foram infectadas, segundo um relatório baseado em um estudo representativo de abrangência nacional sobre o nível de anticorpos.
Houve um enorme surto durante a onda da variante Ômicron no último inverno no hemisfério norte, especialmente entre as crianças. A cada mês, entre setembro de 2021 e janeiro de 2022, o estudo analisou cerca de 75 mil amostras de sangue de todo o país, assim como 45 mil amostras em fevereiro deste ano. O estudo analisou apenas anticorpos gerados em resposta a infecções do coronavírus e não os gerados por vacinas. Em seguida, as estimativas em âmbito nacional foram produzidas usando métodos estatísticos para ponderar por idade, sexo e status metropolitano. Os Estados Unidos registram desde o começo da pandemia quase 1 milhão de mortes pela doença. E vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, alertou para o risco real de uma terceira guerra mundial depois que autoridades do alto escalão americano visitaram a Ucrânia e garantiram que é possível ganhar o conflito com equipamento adequado. Enquanto isso, após 2 meses de guerra, a confiança das tropas ucranianas no leste do país está em baixa. A Rússia avança pela região na tentativa de criar um corredor terrestre até a Crimeia e deixa um rastro de mortes e destruição. Na região leste do país, onde os combates se intensificaram nos últimos dias, é difícil manter o ânimo das tropas. Este é o Toshka-U, um foguete russo. Eles nos intimidaram por muito tempo que iriam disparar armas tão grandes e agora chegou a hora. Há cerca de uma semana estamos testemunhando uma ofensiva em nossos territórios e combates severos estão acontecendo. Na caótica batalha por Barvikov, na frente leste da Ucrânia, as coisas não estão muito bem e os ataques frequentes a civis espalham o medo. Aconteceu de madrugada, por volta de 1 hora, houve uma grande explosão e muita gente saiu correndo das casas. Mas a vovó ficou lá sozinha. Os soldados chegaram de manhã e a levaram para o hospital. Achamos que é apenas desmoralização da população local e dos militares. Porque quando chega ao ponto de as unidades de infantaria cavarem trincheiras e agora veremos a cratera que ficou, é claro que as pessoas não podem suportar nem psicologicamente. Moscou anunciou na semana passada que pretende estabelecer um controle total sobre o Donbass e o sul da Ucrânia, para garantir um corredor terrestre até a Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014. Várias cidades caíram nas últimas 2 semanas e as tropas russas continuam avançando, enquanto os ucranianos se limitam a tentar conter os ataques. Na batalha pelo Donbass, as perdas já são elevadas, mas a administração militar local se recusa a divulgar um balanço. Ativistas ambientais na Noruega impediram por algumas horas um petroleiro russo de descarregar perto de Oslo, no litoral sul do país. O grupo disse que o carregamento está ajudando a financiar a máquina da guerra. O navio, registrado em Hong Kong, alugado pela petrolífera russa Novatek, transportava 95 mil toneladas de combustível com destino ao terminal da Esso, no sudeste da Noruega, informou o Greenpeace. Os ativistas em um pequeno barco se acorrentaram ao navio. Alguns integrantes foram parados pela polícia antes que pudessem participar da ação. Depois de várias horas, a polícia removeu ativistas que se acorrentaram ao navio. O chefe do Greenpeace na Noruega, Frode Plein, havia dito anteriormente que estava chocado pelo fato de a Noruega estar operando como um porto livre para o petróleo russo. De acordo com o porta-voz da Esso na Noruega, a remessa em questão não foi afetada pelas sanções ocidentais contra a Rússia impostas por sua invasão da Ucrânia. E olha só, um estudo trouxe um dado alarmante. Em 2021, grandes extensões de floresta tropical foram queimadas ou desmatadas, o equivalente a mais de 11 milhões de hectares de área. O Brasil foi responsável por quase metade da destruição das florestas tropicais no mundo. Grandes áreas foram queimadas ou desmatadas, sendo substituídas por cultivos e pecuária, especialmente no Brasil. Os dados são do estudo anual da Global Forest Watch, do World Resources Institute e da Universidade de Maryland. No ano passado, mais de 11 milhões de hectares de floresta foram perdidos nas regiões tropicais, e destes, 3,75 milhões corresponderam a florestas primárias.
Segundo cálculos de pesquisadores, a destruição dessas florestas liberou 2,5 gigatoneladas de gás carbônico na atmosfera em 2021, o equivalente às emissões anuais da Índia. Mais de 40% das florestas primárias perdidas no ano passado estavam no Brasil, com cerca de 1,5 milhão de hectares derrubados ou queimados. Além das florestas tropicais, o relatório mostra que as florestas boreais sofreram a maior perda de cobertura florestal em 2 décadas. Os dados foram divulgados depois do compromisso de 141 líderes mundiais na COP26, realizada no fim do ano passado para deter e reverter a perda de florestas até 2030. Os pesquisadores advertem que, para atingir esse objetivo, será necessário reduzir drasticamente a destruição de florestas primárias a cada ano, até o fim da década. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, confirmou nesta semana a compra do Twitter. Ele investirá 44 bilhões de dólares, cerca de 214 bilhões de reais na aquisição. A venda, capaz de mexer nas estruturas do mercado financeiro internacional e também na internet, se tornou uma das maiores aquisições da história. Com 16 anos de existência, a rede social virou um fórum de debate público em vários países e agora será uma empresa de capital fechado. Momentos após o anúncio da compra, Musk publicou em sua conta na própria rede social uma mensagem defendendo a liberdade de expressão, dizendo: "Liberdade de expressão é a base de uma democracia funcional e o Twitter é a praça digital onde temas vitais para o futuro da humanidade são debatidas." Com a nova administração, algumas condutas e regras de moderação devem ser revistas. O bilionário já declarou ser contra qualquer tipo de marcação de conteúdo indevido ou de suspensão de publicações. Musk já se referiu à rede social como um fórum público digital. Por isso, criticou a decisão da plataforma de banir o perfil do ex-presidente norte-americano Donald Trump. A transação foi marcada por diversas polêmicas. No início, os acionistas não foram informados sobre as intenções de Musk, causando um desconforto em ambas as partes. Porém, o clima nas negociações mudou no último final de semana, após o bilionário conseguir um financiamento para viabilizar sua oferta. Antes, ele havia levado 3 nãos em tentativa de obter crédito para a compra. Elon Musk tem um patrimônio avaliado em 273 bilhões de dólares. Além da rede social, o sul-africano-canadiano naturalizado norte-americano é dono da empresa de exploração espacial SpaceX e da fabricante de carros elétricos Tesla. No ano passado, foi eleito a personalidade do ano pela revista Time. O presidente reeleito da França, Emmanuel Macron, foi alvo de uma chuva de tomates quando visitava um subúrbio próximo a Paris. O ataque foi de moradores locais. Durante sua primeira aparição pública desde as eleições de domingo, o presidente francês Emmanuel Macron visitou um mercado no subúrbio parisiense de Cergy com a intenção de falar com a população mais pobre. Macron afirmou que pretende reduzir o desemprego em bairros menos privilegiados, que muitas vezes são vítimas de discriminação e educação de baixa qualidade. Mas a conversa não convenceu e Macron foi atacado por uma chuva de tomates. O momento foi registrado pelos canais que acompanhavam a caminhada do francês. O presidente saía do mercado da cidade quando várias bolsas de tomate foram lançadas em sua direção. Ele não foi atingido diretamente, mas rapidamente os seguranças da presidência protegeram Macron e um deles abriu um guarda-chuvas para evitar que as frutas caíssem sobre ele. Cergy é um subúrbio ligado à classe trabalhadora socialista e a presença do presidente reeleito não deve ter agradado aos moradores locais. Macron já sofreu outros ataques parecidos e no ano passado foi agredido quando conversava com franceses na entrada de um evento e recebeu um tapa na cara de um homem que foi detido na mesma hora. E olha só, uma lula gigante de mais de 3 metros foi encontrada viva em uma praia no oeste do Japão. O molusco extremamente raro foi levado para um aquário. Uma lula gigante apareceu em uma praia da cidade japonesa de Obama, no oeste do país asiático. O avistamento do molusco é extremamente raro, já que o animal vive nas profundezas dos oceanos. O molusco encontrado mede 3,5 metros de comprimento e pesa cerca de 80 quilos. Veterinários levaram o animal para um aquário da região.
A lula gigante é conhecida por ser o segundo maior invertebrado existente na Terra, perdendo apenas para a lula colossal. Existem 8 espécies do gênero que podem atingir comprimentos de 10 metros para os machos e 13 metros para as fêmeas. A SpaceX, empresa de foguetes de Elon Musk, lançou nesta semana mais 4 astronautas rumo à Estação Espacial Internacional, incluindo a primeira mulher negra a se juntar à tripulação da ISS, a norte-americana Jessica Watkins. There they are. A missão Crew 4 decolou do Centro Espacial Kennedy às 4h52 da manhã, pelo horário de Brasília, com os americanos Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, além da italiana Samantha Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia, a bordo. Ex-atleta de rugby e geóloga, Jessica Watkins disse que espera que a ida à estação espacial seja um exemplo para as crianças negras, e particularmente para as meninas negras, para que vejam como podem participar de grandes feitos e terem sucesso. A Crew 4 deve realizar centenas de experimentos científicos, incluindo pesquisas em andamento sobre o cultivo de plantas sem solo no espaço. Outro experimento será desenvolver uma retina humana artificial, aproveitando o ambiente de microgravidade da ISS para ajudar a formar finas camadas de proteína. Essa tecnologia poderia ser usada para substituir células danificadas nos olhos e restaurar a visão de milhões de pessoas que sofrem de doenças degenerativas da retina, informou a NASA. Os astronautas passarão o dia voando livremente pela órbita. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação. E se quiser rever as reportagens dessa edição, acesse o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.